Pidyon Haben, que significa resgate do filho, mais especificamente resgate do filho primogênito. E essa é uma cerimônia especial que se faz em alguns casos específicos, como nós já vamos ver, resgatando o filho primogênito das mãos do Cohen, da propriedade de um Cohen, de um sacerdote descendente de Aharon. Esse ritual está relacionado com a saída do Egito, as pragas que ocorreram lá. A 10ª e mais grave de todas elas foi a morte dos primogênitos egípcios. Se diz que naquela noite que antecedeu o êxodo, a saída do Egito, não havia uma casa egípcia onde não havia um morto, ou o primogênito, o filho mais velho, etc. Mas Deus pulou as casas judaicas, poupando os primogênitos judeus, e os primogênitos de judeus, eles sobreviveram essa noite e nada lhes aconteceu. Então, em lembrança a esse fato, nós resgatamos os nossos primogênitos do Cohen. O Cohen é um homem de Deus, um sacerdote, um homem mais sagrado, então ele está como representando Deus aqui, e no momento que nós somos agraciados por um filho, homem primogênito, então cabe fazer esse resgate do Cohen. Nós sabemos também, de acordo com a Torá, que originalmente os primogênitos de cada família, eles iriam ser os sacerdotes, aqueles que serviriam no templo, atuando como sacerdotes para Deus. Porém, depois do pecado do bezerro de ouro, quando toda a comunidade participou, com exceção da tribo de Levi, naquele momento o sacerdócio foi entregue para os descendentes de Aharon. Aharon era um dos integrantes, a sua família era uma das famílias da tribo de Levi. Então, o sacerdócio passou a ser um privilégio daqueles descendentes de Aharon, que pertenciam também à tribo de Levi, e os levitas, eles também têm outras funções e outras atuações dentro do templo sagrado, e na atuação, nos cultos que lá eram realizados. De qualquer maneira, quando um Yehudi, ele tem um filho primogênito, então incide sobre ele a mitzvah de resgatar esse filho primogênito do Cohen, que ele deveria ser como de propriedade de Cohen, e se faz uma cerimônia. Essa cerimônia é feita após 30 dias de vida da criança, do garoto, e, portanto, no 31º dia da sua vida. E essa cerimônia envolve um Cohen, que ele está como homem de Deus, representando Deus aqui nesse papel, como sacerdote, e os pais da criança que vão proceder ao resgate. Tradicionalmente esse resgate é feito, conforme estipulado pela Torá, nos escritos bíblicos, através de 5 moedas de prata, moedas bíblicas, que elas somadas chegam a cerca de mais ou menos 100 gramas de prata. Então, hoje em Israel existem moedas especiais para isso, mas mesmo quem não tiver uma moeda, se pega prata de alguma forma, pelo menos nesse peso, nessa quantidade de 100, um pouco mais de 100 gramas, né, para o resgate do primogênito, e o pai vai entregar isso para o Cohen. Existem bênçãos, brachot, que são feitas, porque isso é uma mitzvah da Torá, e essas moedas são entregues para o Cohen em troca da posse do filho primogênito. Essa é uma mitzvah mais rara. Por exemplo, no caso do Brit Milá, a circuncisão é feita somente nos meninos e não nas meninas, portanto ela envolve cerca de 50% das crianças judias, o Brit Milá. No caso do Pidyon Haben, aqui também o resgate do primogênito só se aplica quando o primogênito é varão, é um homem, é um menino. Portanto, se houve antes uma irmã, uma irmãzinha ou mais, e etc., e aqui mesmo se tratando de um menino, mas não sendo primogênito, não se aplica essa mitzvah. Tampouco se aplica essa mitzvah se o pai ou a mãe da criança forem Cohen ou Levi. Se eles são da tribo de Levi ou da família de Aharon, dos Kohanim, tanto o pai como a mãe, então estão isentos do Pidyon Haben. Mais do que isso, o Pidyon Haben, o resgate do primogênito, só se aplica quando o parto foi natural.
Porque a Torá utiliza a expressão de Peter Echem, o primogênito que abriu o ventre da sua mãe, então somente em parto natural, mesmo sendo um menino, um varão primogênito de pais Israel, mas se ele nasceu através de cesárea, então não vai se fazer o Pidyon Ben. E mais do que isso, além disso também, só se aplica o Pidyon Ben, o resgate do primogênito, se esse parto não foi precedido de abortos naturais, não é? Se de fato é o primeiro, além de ser o primogênito, também seria como o primeiro parto natural da mãe, sem ter sido precedido por nenhum aborto anterior. Então, isso vai afunilando as possibilidades, não é? Por isso a cerimônia de Pidyon Ben é muito mais rara do que a cerimônia do Brit Milá, do que a circuncisão. Mas, de qualquer forma, Pidyon Ben é visto, é considerado como uma mitzvah muito importante, e a cerimônia é acompanhada também de uma refeição festiva, que não é apenas festiva, mas também é uma seudat mitzvah, uma mitzvah participar dela, dada a grande importância dessa mitzvah do resgate do filho primogênito. E cabe observar que, da mesma forma que, por exemplo, no Brit Milá, a mitzvah ensina sobre o pai. Se por qualquer motivo o pai não submeteu o filho ao Brit Milá, circuncisão, no 8º dia de vida, ou quando era bebê, houveram épocas no comunismo, na Rússia, que mal havia formas de se fazer o Brit Milá, ou as pessoas se assimilaram. Depois, quando a criança cresce, ela mesma deve procurar o mohel para fazer o Brit Milá. Às vezes também, por não conhecimento, desavisadas, as pessoas acabam não fazendo ou esquecendo de fazer o Pidyon Ben. Quando se percebe que não foi feito o resgate do primogênito no 31º dia de vida, às vezes só se percebe isso quando a criança já não é mais criança, já é um adulto, mas mesmo assim, quando se perceber que havia aqui todas as condições e também a necessidade de realizar essa cerimônia e que por um motivo ou por outro não foi feita, então no momento que se apercebe, naquele instante, independente da idade da pessoa, do garoto ou já do adulto, naquele momento se procede o Pidyon Ben, o resgate do filho primogênito.